Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula e na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando os números decimais. Dessa vez vamos aprender a transformar um número decimal numa fração e uma fração no número decimal. Vamos lá? Vamos começar nossa aula a transformar os números decimais em fração, pessoal. Hoje, como a gente já conhece que 0,6 pode ser representado como 6 décimo, vamos apenas entender que o nome décimo quer dizer o quê? Quer dizer que é como se fosse 6, o 6 sobre 10. Aqui, como tem uma unidade, é como se fosse 16 sobre 10, que é o décimo, significa o quê? O 10. 5 centésimo é como se fosse 5 sobre 100. O nome centésimo já vem do numeral 100. Assim como 3 unidades e 25 é como se fosse 325 sobre 100. Já o milésimo, pessoal, o nome milésimo já vem de mil. Então, significa dizer que quando diz 2 milésimo, é 2 sobre 1000. 2,467 é 2 unidades e 467 milésimo. Você coloca um número sobre 1000. Não entendi foi nada como transforma um número decimal em fração. Então vamos aprender passo a passo para entender melhor. Veja só. Temos dois exemplos aqui. Para transformar um número decimal em fração, você precisa trazer essas regras que eu vou ensinar aqui. Veja só. O primeiro passo é contar quantas casas tem após a vírgula à direita da vírgula. Ou seja, aqui, ó, a direita da vírgula é para cá, pessoal. Uma, duas. No caso aqui teria o quê? Duas casas após a vírgula. E aqui, uma, duas, três. É o primeiro passo. O segundo passo, veja só, duas casas após a vírgula. E aqui, três casas após a vírgula. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é coloque o número decimal completo, sem a vírgula, como numerador. Ou seja, eu tenho 215. Pega 2,15. Vou pegar e vou colocar 215 sem a vírgula como numerador. Agora, pessoal, esse vai ser o nosso numerador. Agora ficou mais fácil, porque agora é só você encontrar o denominador. Como posso encontrar o denominador? Usando o quê? Essa contagem que você fez. O terceiro passo é: o denominador vai ser 1, ou seja, vai ser 1 seguido por zeros. Seguido por zeros. Oxi, então é fácil. Opa! Mas quantos zeros eu coloco aqui? Eu vou colocar a quantidade de zeros aqui referente à quantidade de casas que eu contei ali em cima. Eu não contei duas, então vão ser 2 zeros. Assim como essa. São quantas aqui? Uma, duas, três. Então é como se fosse 1. Sempre o denominador vai ser 1. Tá vendo? E a quantidade de zeros referente às casas após a vírgula. Ou seja, aqui tem 3, então seria 0, 0, 0. Seria 98.374 sobre 1000. Deu para entender? Não, professor, não entendi foi nada. Ou seja, a quantidade de zeros que eu coloco aqui embaixo vai ser a quantidade de casas que vai existir após a vírgula, que é 3. Então aqui eu coloquei 3. Bem, pessoal, vamos praticar um pouco a questão de transformar um número em fração, o número decimal em fração. Veja só. Essa primeira, 22,23. O primeiro passo é contar. Tem uma, duas casas após a vírgula. Então fica com esse 2 aí. Vamos agora pegar todo esse número. 2, 2, 2, 3, que vai ser o nosso numerador.
E o nosso denominador vai ser o 1 e vários zeros. Quantos zeros vai ser? Vamos verificar aqui, pessoal, a quantidade de casas que tem após a vírgula. São 2 casas, então vou colocar 2 zeros. Vamos para a segunda aqui, para ver se a gente consegue praticar e entender. Vou botar para ficar certinho aqui. Nosso numerador vai ser o número completo sem a vírgula. 7, 23. O nosso denominador vai ser o 1, vamos colocar o 1. E a quantidade de zeros referente às casas que tem após a vírgula. Tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Fica 15.723 sobre 1.000. Nesse daqui é a mesma coisa. Pega o número completo e coloca no numerador. E embaixo coloca o 1, sempre colocando 1. E conta quantas casas tem após a vírgula. Tem quantas aqui? 0. Uma só. Então coloca só um 0. Outro detalhe importante é o seguinte: saber quando pode simplificar uma fração. Por exemplo, aqui eu posso simplificar. Professor, quer simplificar? Simplificar é colocar numa forma irredutiva. Chamamos de forma irredutiva. Observe que essa de cima eu posso dividir por 2. E essa de baixo também posso dividir por 2. Podendo dividir por um número ao mesmo tempo, então você pode simplificar. Você simplificando aqui fica 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Agora não tem como mais simplificar. Fica então dessa forma. Vamos agora para esse outro exemplo. Vou pegar no numerador, colocar o número todo sem a vírgula. Na parte de baixo vai ser como? 1 e coloca a quantidade de zero igual à quantidade de casas após a vírgula. Tem 2 casas após a vírgula, então é 1, 2, 0. Dá para simplificar? Dá sim. Vou adiantar que aqui você pode simplificar por 25. 25. Então fica 5 sobre 4. Agora não tem como simplificar e essa seria o nosso resultado. Temos aqui 214,2. Podemos fazer da mesma forma. Vamos colocar o número todo em cima. Agora eu vou botar o 1. E quantos 0? A quantidade de casas que tem após a vírgula. Aqui tem 1. Então fica 10. Não terminamos por aqui. Agora que a gente descobriu que é 2.142 sobre 10, vamos pegar e simplificar por 2. Por quê, professor? Porque dá para simplificar. Então, simplificando por 2, vai ficar 2.142 simplificado por 2 vai ficar 1.071 sobre 10 dividido por 2. 5. Observação. Essa simplificação ocorre quando um número ele divide tanto de cima como de baixo. Se tivesse um número aqui, eu vou dar o exemplo aqui que a gente teve aqui em cima, ó. Eu não encontrei nenhum número que divida esse 15.723 e que divida 1.000. Ou seja, não tem como, não existe possibilidade de dividir ou simplificar essa fração. Então, continua assim. Já essa daqui, existiu o 2, que dividia tanto 12 como 10. Então, eu simplifiquei ela. Apenas simplificar quando existia a possibilidade. Então, vamos agora, pessoal, já que a gente transformou um número decimal numa fração, vamos agora o inverso.
Bom, pessoal, agora que a gente conseguiu transformar um número decimal em uma fração, agora vamos pegar uma fração e transformar em um número decimal. Primeira regra é a seguinte: pegue seu numerador, pegamos o numerador e contamos a partir do último número da direita. O que significa isso? Ó, esse pontozinho aqui significa que eu vou começar a contar daqui. Veja só, a quantidade de zeros existente no denominador de nossa fração, no exemplo são 2, tá vendo aqui, ó? Conta quantos zeros tem, contou, pronto. No nosso exemplo aqui era 2. Agora, desloque o ponto indicado, que é esse vermelho aqui, para a esquerda. E você vai deslocar pela quantidade de zeros que tem aqui, ó. São 2, então você vai deslocar 2 vezes. 1, 2. Vindo a vírgula para cá. Aqui, ó. 1, 2. A vírgula vem para cá. Professor, por que você andou 2? Porque aqui são 2 zeros. Ficando, então, o número do 2,15. Bem, quando a casa do denominador está com 100, 10, 100 ou 1000, fica bem mais fácil para transformar em número decimal. Vamos agora, pessoal, tentar praticar de uma outra forma. Veja só, usando a equivalência de fração para colocar o denominador 10, 100 ou 1000. Ou seja, o que eu quis dizer? Vamos usar a regra da equivalência de fração para deixar o denominador ou como 10, ou como 100, ou como 1000. É isso que a gente vai fazer. Veja só essa primeira aqui. Qual o número que eu tenho que multiplicar por 2 para que aqui fique na casa do 10, 100 ou 1000? Eu posso multiplicar aqui, ó, pessoal, por 5. Eu multiplicando esse número por 5 e esse de cima, sempre multiplicar os dois números. Por quê, professor? Porque assim não muda o valor numérico dessa fração. 13 vezes 5, você tem que fazer essa multiplicação. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 65. Sobre 2 vezes 5, 10. Tá vendo que fica fácil? Agora você vai pegar o 65, colocar no papel, contar, começando aqui, ó, da direita, quantas casas? A quantidade de casas que tem de zero. Aqui só tem um zero, então você vai contar quantas vezes? Uma. Então aqui ficaria 6,5. Vamos agora para esse segundo exemplo aqui, pessoal. 5 e 25. O que eu posso fazer? Eu posso encontrar um número que multiplicado por 25 vai dar 10, 100 ou 1000. Qual é o mais fácil? 100. Por quê? Porque aqui se eu pegar 25 e multiplicar por 4, e multiplicar tanto de cima como de baixo, vai dar 4 vezes 5, 20. 25 vezes 4, 100. Agora ficou fácil. Agora eu vou pegar o 20, contar a partir da direita aqui, ó, uma quantidade de casas. Quantas casas? 1, 2. Então é 1, 2. A vírgula vindo para cá. Ia ficar assim, ó, vírgula, 2, 0. Você acha que ficou bonito? Não. Quando ocorrer que não tiver nenhum número aqui na esquerda da vírgula, você tem que colocar o 0, que vai ficar 0,20. Então assim fica bem mais interessante. Vamos agora para esse outro exemplo, 3 e 4. Opa, ficou difícil.
Se eu pegar o número 4, eu consigo multiplicar por um número inteiro, um número natural, que deu o resultado de 10? Não, não vai dar exato. Então, pessoal, vou colocar na casa do 100. Por quê? Porque se eu pegar e dividir 100 dividido por 4 dá 25. Ou seja, se eu pegar e multiplicar 4 por 25, eu tenho que multiplicar o de cima também. Olha como é que fica. Vai ficar 75 sobre 100. Viu como é fácil? 75 sobre 100. Podemos transformar agora em forma de fração. Como é que eu faço? Pego o 75, começando sempre da direita. Daqui, ó, da direita. Vou contar quantas casas? 1, 2. Sempre contar a quantidade de zeros que tem. 2 casas. Então, vou contar 1, 2. A vírgula vinha para cá. Para a vírgula não ficar sozinha, eu vou botar o quê? Um zero aqui. Então, ficaria assim, 0,75. Pronto, pessoal. Agora é com vocês. Espero que todos consigam fazer a atividade. Qualquer dúvida, pode pedir para o professor de plantão. E até a próxima aula.